Hoje são exatamente 10 de março de 2001, aqui na nossa capital de Fortaleza. Para quem não me conhece ainda, eu sou Chagas Bezerra, pregador do Evangelho da Graça de Deus, diretamente de Fortaleza, Ceará. E todos os dias eu estou ao meio-dia ministrando a palavra pelo Facebook. E para os meus irmãos também do canal Evangelho da Graça em Fortaleza, sejam todos bem-vindos. Eu só convido vocês para cada vez que vocês assistirem uma mensagem e gostarem, vocês possam compartilhar e deixar o seu like para fortalecer o nosso canal. E para quem não é inscrito ainda, se inscreva também no nosso canal Evangelho da Graça em Fortaleza, tá bom? Todos os dias eu estou ministrando uma palavra e colocando uma mensagem nova no canal Evangelho da Graça em Fortaleza. E eu quero hoje, mais uma vez, expressar minha gratidão pela sua vida. Você que está aqui pelo Facebook, você que está pela rádio Vida Livre, e você que vai ouvir e ver esta mensagem ainda pelo canal Evangelho da Graça em Fortaleza, tá bom? Quero também expressar a minha gratidão pela sua vida. Você é muito precioso para nós aqui da rádio, você é muito precioso para nós aqui do Facebook, do nosso canal Evangelho da Graça em Fortaleza. E enfim, você é muito precioso para nós, como também é de Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos e vamos nós para mais uma ministração da Palavra de Deus. Seja bem-vindo Rivaldo, seja bem-vindo Rita Santos e todos os outros que eu não consigo ver aqui pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos. Então, quero fazer uso da Palavra de Deus hoje, mais um dia, aqui em 2 de Coríntios, capítulo de número 3, versículo 14 e 15, com o tema da mensagem de hoje: nem todos serão salvos na sua mente. Nem todos serão salvos na sua mente. Boa tarde, Chagas e Cássia, que Deus proteja vocês. Amém, Rita? Graça e paz para você também. Vamos nós. Nem todos serão salvos na sua mente, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Vou ler aqui em 2 de Coríntios, capítulo de número 3, versículo 14 e 15, que diz assim: mas o entendimento lhe ficou endurecido, pois até os dias de hoje quero que revelar para vocês que é os dias de Paulo, não é o nosso dia. Graça e paz, irmão Joel, seja bem-vindo. Não é os nossos dias de hoje, eram os dias de Paulo, certo? Mas até os dias de hoje ainda o coração ainda é endurecido, certo? A leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que Cristo é ele abolido. Versículo 15: se até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu é posto sobre o coração deles. O véu, na realidade, quando se fala a respeito de véu, se fala a respeito da lei de Moisés. Quando se fala a respeito de véu aqui que Paulo falava, se fala a respeito do véu ou a lei de Moisés, certo? Só para você entender. Quando se fala aqui de coração, não está se falando de coração, está falando da mente. Não é o coração de carne, o coração, a mente. Quando se fala que é endurecido, entorpecido, ou mesmo encoberto, ou o véu é coberto, é como colocar-se mesmo um véu sobre os seus olhos, certo? Uma venda sobre os seus olhos para que não pudessem ver. Só que na realidade não é os olhos material, esses olhos físicos que nós estamos mostrando para vocês agora. Quando se fala sobre os olhos, estão falando sobre a mente, que não tem uma mente ativada, os olhos iluminados para entender a palavra de Deus. Como assim? Como é que não entende a palavra de Deus até hoje? O sistema religioso ainda faz isso, coloca o véu sobre os olhos das pessoas
para que eles não possam entender esta palavra? Ou foi o próprio Deus quem colocou esse véu sobre as pessoas para não serem salvos na sua mente? Foi o próprio Deus quem colocou nas pessoas para eles não entenderem. Como assim que nós podemos entender que foi o próprio Deus quem colocou esse véu sobre a mente das pessoas para eles não entenderem? O apóstolo Paulo aqui, em 2 de Coríntios, capítulo 14, 15, ele diz: mas o entendimento lhe ficou endurecido, pois até os dias de hoje, a leitura do velho pacto, é o Velho Testamento, permanece o mesmo véu, a lei, não lhe sendo revelado que em Cristo é abolido, que já foi abolido. 15. Se até o dia de hoje, sendo sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. No caso aqui, Moisés é lido, é a lei de Moisés. E o coração aqui é a mente das pessoas, certo? Então, o que acontece? Quando esse evangelho ou a lei de Moisés é lido, é posto o véu sobre os olhos das pessoas para não entenderem. Mas o interessante é que as pessoas estudam a teologia, a filosofia, estudam a Bíblia, estudam a exegese, a hermenêutica, estudam tudo sobre isto e pregam uma coisa que não entende, porque foi uma obra do próprio Jesus, foi o próprio Deus quem colocou, foi Ele mesmo que não deixa que as pessoas vejam. Como assim, Chagas? Como que o próprio Deus ia fazer isso para que as pessoas não entendessem? Simplesmente, amado, quando você entende a palavra de Deus, você entende que o mal foi o próprio Deus quem colocou e o bem foi o próprio Deus quem colocou. Assim também, Ele permitiu que alguns entendessem e outros não entendessem. Permitiu que alguns fossem salvos na sua mente e outros não fossem salvos na sua mente. E como se explica isso e como se entende isso? Abra a sua Bíblia comigo. Eu gostaria que você que está agora comigo aqui, que viesse, caminhasse dentro da Bíblia comigo, para não dizer depois que o Chagas é herege, que é mentiroso, falso profeta, é um ateu, é um barba negra, entendeu? Todas essas coisas a gente recebe essas críticas, mas essas críticas não vai parar nós de pregar o Evangelho. Não vamos parar nós de estar aqui todos os dias ministrando a palavra, porque isso fortalece cada vez mais, porque quem é a árvore que não é apedrejada quando não está produzindo fruto? Uma árvore só é apedrejada quando ela produz fruto. Por isso que nós temos cada dia mais força no Espírito Santo de Deus para poder levar esta mensagem a outras pessoas. Mas se você não for um escolhido por Deus para entender isso aqui, não vai entender. Se você não for um escolhido por Deus para a palavra ser revelada para você, infelizmente não vai ser revelada. Mas todos quantos são escolhidos por Deus para esta palavra ser revelada, ela vai ser revelada para vocês. Marcos, capítulo de número 4, versículo 9 ao 12. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 9 ao 12, que nós vamos ler aqui. Quem foi que endureceu a mente das pessoas, ou quem foi que permitem que entenda? Nós vamos entender agora. Foi o próprio Deus. E como que nós podemos afirmar? Então vamos lá. Marcos 4:9 diz assim: e disse-lhe, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Versículo de número 10. Olha o que é que diz o 10. Quando se achou só os que estavam ao redor dele com os 12, interrogaram-lhe acerca das parábolas. Quando se achou só os que estavam ao redor dele com os 12 discípulos,
interrogaram-lhe acerca das parábolas. Olha, presta bem atenção, que hoje você que foi escolhido para entender esta palavra, a sua mente ou a sua metanoia, ela vai ser ativada e você vai entender sobre isso e o véu vai cair sobre os seus olhos. Agora, quem não foi escolhido para entender esta palavra, infelizmente vai ficar só na crítica, não vai entender. Olha o versículo 11. E ele lhe disse: a vós é confiado o mistério do reino de Deus. A vós quem? Aos discípulos, aos 12. Mas aos de fora, tudo se lhe diz por parábola. Aos de fora, tudo se lhe diz por parábola. Por que que o próprio Deus, ou o próprio Jesus, falava por parábola? Aí nós vamos entender esse mistério, por que que ele falava por parábola. Versículo 12. Para que vendo, vejam, e não percebam. Como assim? Eu estou vendo e não vou perceber. E ouvindo, ouça e não entenda. Você está ouvindo o barulho do carro ali? Estou ouvindo o barulho do carro. Qual é o carro? Não sei qual é o carro. É um caminhão ou é um carro pequeno? Não, eu não consigo entender. Por que que não entende? Foi o próprio Cristo quem fez isso. Foi o próprio Deus que fez isso. Por isso que as pessoas não entendem o que é graça, o que é lei. Não entendem o que é salvação do espírito, salvação da mente. Não entendem o que já passou ou o que ainda é verdade. Não entende que já foi abolido a lei e os profetas, enquanto hoje ainda vive vivendo da lei e profeta. Não entende. Por quê? Porque foi o próprio Deus que fez isso. Antigamente, quando eu pregava, eu queria que todo mundo entendesse. Eu queria que todo mundo se convertesse, todo mundo fosse salvo na sua mente. Mas eu comecei a entender isso aqui. Não é obra minha. A obra que eu tenho que fazer aqui é somente ministrar esta palavra. E não me preocupar quem é que vai ser salvo aqui na sua mente. Não preciso me preocupar quantas pessoas receberão esta palavra. Não preciso me preocupar, porque isto aqui é obra do próprio Deus. Se Ele quiser que você entenda, você entende. Se Ele não quiser, você não vai entender. Vai ficar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos e não vai entender, não vai compreender, porque isso aqui foi o próprio Cristo quem fez. Só os eleitos entenderão, verdade. Somente foi isso aqui que o próprio Cristo falou, versículo 12. Para que vendo, veja e não perceba. E ouvindo, ouça e não entenda. Para os que não se convertam e sejam perdoados. Isso aqui, meu irmão, você pode pregar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Se Deus não tiver um propósito de salvar a mente dessas pessoas, não vai salvar. Ou melhor, nunca serão salvos. Mas as pessoas que são salvos, que são eleitos, que são escolhidos por Deus, após você ministrar uma palavra como essa, eles já entenderão, eles já receberão, eles já frutificarão. A sua mente se abre, os seus olhos se abrem e ele começa a frutificar. Mas quando não é a revelação, não é para estas pessoas, infelizmente, não vão compreender. Você prega e ele fica com raiva de você, fica com ódio de você, chama você de mentiroso, chama você de falso profeta, chama você de anticristo, um monte de coisa eles colocam. Por quê? Porque não foram escolhidos, porque não foram eleitos, não foram predestinados para viver este amor. Então, a minha missão hoje aqui é ministrar esta palavra. A sua missão, você que é eleito de Deus, a sua missão é ministrar esta palavra. E para aqueles que entenderão, eles vão glorificar a Deus cada dia mais e ver que você também é um eleito e escolhido e a sua mente será salva através desta mensagem. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4. Quem vai entender esta palavra? Os eleitos. Olha aqui o que diz aqui em Efésios capítulo 1, 4. Assim como nos escolheu, Ele nos escolheu. Quem é Ele? Ele aqui, Jesus.
nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensível perante ele em amor. Versículo 5, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Versículo 5, melhor dizendo, nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Foi vontade minha aceitar Jesus ou foi ele que me aceitou? Foi ele que me aceitou, foi ele que me escolheu, foi ele que me predestinou, ele que me elegeu. Não é o homem que escolhe, não é o homem que faz a missão, não é o homem que cumpre isso, não é do homem, não é nossa. Não adianta eu querer empurrar um evangelho que as pessoas não entendem, mas se as pessoas forem escolhidas, se for um eleito, for um chamado de Deus, a sua mente vai se abrir, os seus olhos vai ser iluminados, e uma só palavra, ele começa a entender, porque o próprio Cristo fez isso para que você entendesse, e não adianta se não for escolhido por Deus, se não for eleito por Deus, você pode pregar 1 ano, 2 anos, 10 anos, ele nunca será salvo na sua mente. Você sabe quando foi que eu ouvi a primeira palavra da graça? 2008. Lá no interior de Mundaú, Tapipoca. Eu ouvi a palavra da graça através de um irmão, eu não lembro o nome dele. Eu fui lá para confrontar com ele porque eu era aquele religioso fanático. E eu fui lá para confrontar com ele porque os meus irmãos, eles estavam se desviando do evangelho que eu levei para eles, que era o evangelho da circuncisão. Eles estavam se desviando. E aí eu fui lá conversar com esse irmão. Eu fiquei mais ou menos umas 3, 4 horas conversando com ele. Ele pregou a palavra para mim diferente. Eu chamei ele de herege, chamei de distorcedor da palavra, só não bati nele porque ele não veio para cima, mas senão ele tinha apanhado. Cheio da carne. E aí, irmão, a palavra entrou. Aquela palavra me inquietou. Ela fez eu ficar a noite sem dormir. Viajei para cá, para Fortaleza, e fiquei perturbado. Como é que pode aquele irmão ter tanta certeza daquele jeito? Mas ele está certo, ele estava mostrando dentro da palavra. Realmente não existe. A primeira coisa que entrou na minha cabeça foi o dízimo. Malaquias capítulo número 3. Irmão, ele disse, irmão, isso aqui nunca que foi dinheiro, isso aqui é alimento. Irmão, esse versículo aqui 8, nunca que foi o diabo, isso aqui é um gafanhoto. E mostrou para mim. Isso aqui é gafanhoto. Olha aqui o que está escrito em Joel, capítulo de número 1, versículo de número 4. Esse devorador aqui é gafanhoto. A mente abriu. E fiquei perturbado. E agora, 2008, como que eu vou entender sobre essa graça se não tem quem pregue? E aí comecei a procurar. Todo o ministério, todo o sistema que pregava era a mesma coisa, mas aquela palavra me incomodou. E agora, quem é que vai falar desta verdade para mim aprender mais? E aí comecei a procurar no YouTube. Fui procurar no YouTube, encontrei um homem que pregava uma palavra mais ou menos semelhante, Rubens, que prega sobre os Illuminati. Eu achei, cara, o cara é bom, o cara prega mesmo verdades. Só que algumas coisas não estavam de acordo com a palavra, estava um pouco virado, distorcido. E eu disse, está errado. Encontrei outro homem que também aprendi muito com ele, Caio Fábio. Ele pregava e eu entendi muito, mas algumas coisas também não bateram igual. E eu disse, está errado, esse negócio aqui não está bem condizente com a verdade. Tem algumas coisas sim, mas algumas coisas não. E aí foi quando eu encontrei um homem chamado Cristiano França. Um homem catedrático em graça. Quem conhece ele está confirmando juntamente comigo. O homem é bom. Eu comecei a assistir as mensagens dele, comecei a ver as mensagens dele, me empolguei, comecei a ver todas as mensagens do Cristiano. Durante 6 anos, ele foi o meu mentor da graça, posso dizer assim. Ele me ensinou muito, eu aprendi. Hoje, no meu computador, ainda tem 408 mensagens baixadas aqui no meu computador da mensagem da graça de Deus através do Cristiano França.
assisti todas as suas mensagens do canal do Cristiano França. E a graça de Deus, ela entrou aqui. A minha mente foi aberta, meus olhos foram iluminados. Só que eu não tinha força para pregar esta graça, porque quando eu pregava, as pessoas me criticavam, me apontavam, e eu deixava essa crítica me abater. Deixava essa crítica me abalar, e não tinha força durante 6 anos. Mas de repente passou 6, passou 7, 8 anos, e aí foi a hora que eu comecei a ministrar esta palavra. Ganhei força, e aí eu comecei a encontrar várias pessoas que tinham a mesma pregação, a mesma formação, o mesmo entendimento, o mesmo espírito, mente ativada, olhos iluminados. E aí foi quando eu ganhei força, porque eu sei que não era somente eu que achava que estava enganado, mas encontrei várias pessoas que tinham o mesmo pensamento, o mesmo espírito, a mesma palavra, o mesmo entendimento. Foi quando eu entendi que esta é a verdadeira palavra, a verdade de Cristo. Faz quanto tempo, irmão, que você ouviu a graça e te inquietou, não deixou mais você quieto, saiu do sistema, não encontrou força, mas hoje somos mais de 80 milhões, preste bem atenção, hoje somos mais de 80 milhões de pessoas que pregam a mesma palavra, o mesmo pensamento, o mesmo espírito, porque Deus escolheu, predestinou e revelou esta graça para estas pessoas entenderem. Você sabe por que o sistema evangélico, religioso está tão desesperado? Porque as igrejas estão ficando vazias, os alçapão estão fechando, o nome do Senhor está sendo glorificado verdadeiramente. Igreja somos nós, não é aquele templo feito por mão de homem para colocar prisões às pessoas, o véu ser posto nos seus olhos todo dia, a sua mente ser endurecida, cauterizada para não entender a palavra de Deus. Mas nós, como pregadores do Evangelho, estamos aí nas redes sociais, estamos aí através dos canais, como é chamado, os pregadores do telhado, pregando esta palavra, e a mente das pessoas estão sendo aberta, os olhos estão sendo iluminados, e eu tenho certeza que Deus está sendo glorificado através da minha vida e da sua vida, porque nós fomos revelados esta palavra. Tenho até vontade de falar em mistério agora, ó, dona Cássia. Lava a sunga na bacia. Cada dia que eu prego esta palavra, irmão, eu fico mais feliz. Me alimento cada vez mais. A minha vontade é de ministrar essa palavra todos os dias. Muitas das vezes, as críticas não nos fortalecem. Eu cada vez me fortaleço, ô Rita. Cada vez eu me fortaleço com essas críticas, porque quando eu comecei, o meu público era pouco. Hoje, o público é grande, mas não o público de crítica, o público que diz: Chagas, você está certo. Através da palavra que você ministrou, a minha mente abriu. Eu vivia naquele sofrimento, eu vivia naquela angústia, eu vivia fazendo coisas que eu achava que estava agradando a Deus, e de repente não estou agradando a Deus, não estava agradando a Deus. Hoje sim, verdadeiramente eu estou reinando em vida. Verdadeiramente, hoje eu tenho paz, tenho gozo. Esta é a nossa missão, é de revelar este evangelho para vocês e que vocês possam reinar em vida. Aqueles que estão chegando hoje. Romanos capítulo de número 11, versículo 5. Romanos capítulo 11, versículo de número 5. Assim, pois, também, no tempo presente ficou o remanescente segundo a eleição da graça. Paulo estava falando aos romanos. Assim, pois, também, no tempo presente ficou o remanescente segundo a eleição da graça. Versículo 6. Mas, se pela graça, já não é pelas obras, preste atenção, mas, se é pela graça, já não é mais pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se você vive pregando ainda hoje pelas obras, então não é graça. Irmão, para você ser salvo, precisa tomar banho com suco, tomar suco, comer pão com suco, não é graça. Irmão, para você poder ser salvo, precisa tomar banho de água, não é graça, é desgraça.
Para você precisar ser salvo, precisa subir um monte e buscar a Deus. Não é graça. Deus está dentro de você. Somos o templo e a morada dele. Irmão, para você poder ser salvo, precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, falar em língua. Isso não é graça, isso é desgraça, é carne. Para você poder ir morar com Deus, subir aos céus, você precisa pagar preço. Isso não é graça, isso é lei, isto é véu sobre os olhos. Porque nós não precisamos nada disso, porque nós somos a casa de Deus. Não precisamos buscar Deus porque Ele habita em nós. Não precisamos buscar batismo com o Espírito Santo porque fomos batizados com Ele na cruz. Romanos capítulo 7, versículo de número 6. Nós não precisamos mais do batismo nas águas porque nós temos o verbo vivo, que é Jesus Cristo ressuscitado. Nós não precisamos mais comer pão com suco porque nós já temos o corpo de Cristo em nós, que é o Espírito Santo. Nós não precisamos mais fazer petição, porque nós não somos merecedores mais de suas petições. Hoje temos Ele, então não preciso mais pedir, precisamos somente agradecer pelo favor imerecido de Deus, que foi a salvação da nossa metanoia. Versículo 7, Romanos 11, 7. Pois que os que Israel busca, isso não o alcançou. Porque o que Israel busca, isto não alcançou. Mas os eleitos, preste atenção, alcançaram, e os outros foram endurecidos. Você é eleito? É por isso que você está entendendo o que eu estou falando. Você é eleita? É por isso que você está entendendo o que eu estou falando. Vai vir muitas que não são eleitos para esta live aqui, e eles vão criticar. Vão dizer que eu estou doido, que eu fiquei doido. Eu era muito preocupado em pregar para a minha família. Eu tinha muita preocupação em que minha mãe entendesse essa palavra, que meus irmãos entendessem essa palavra. Só que eu via, quando eu pregava ou mandava uma mensagem para eles, eu via a revolta. Não queriam receber, não recebiam, falavam coisa por coisa, e aí eu me entristecia muito, ficava muito triste. Mas aí, esta palavra abriu a minha mente, esta palavra foi reveladora para mim, quando eu comecei a estudar e entendi que nem todos serão salvos na sua mente, nem todos receberão esta salvação. E aí foi acontecendo a libertação na minha vida. A minha missão aqui é pregar. Não importa se eles não vão entender, não importa se eles não vão receber, mas se forem eleitos, eles vão receber, vão entender e vão viver esta palavra, ou viver esta liberdade. É isso que a palavra de Deus nos revela hoje. Nem todos entenderão. Versículo 8. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito entorpecido. Deus lhe deu um espírito entorpecido. Não é porque nós queremos. Eles não entendem porque nós não pregamos. Não, filho. É porque o próprio Deus fez isso. Ele deu um espírito entorpecido para que eles não entendam. Olhos para verem e ouvido para não ouvir. Olhos para não verem e ouvido para não ouvirem, até os dias de Paulo, até os dias de Chagas e Cássia, até os dias de Rivaldo, até os dias de João, até os dias de Rita, até os dias que vocês estão até hoje. Eles verem e não verem, tem olhos para ver, mas não verem, tem ouvido para ouvir, mas não ouvem, tem o entendimento, mas estão entorpecidos. E quem fez isso? Foi o próprio Deus. Então, filho, pode pregar, pode orar, pode fazer o que quiser, mas eles não vão entender. Versículo de número 9. E Davi diz: torne-se-lhe a sua mesa em laço, e em armadilha, e tropeço, e em retribuições. O que é que eles fazem hoje? O que é que
o sistema religioso faz hoje. É exatamente isso aqui que Davi estava dizendo. Tornam-se-lhe a sua mesa em laço. Quantas pessoas não são laçadas no engano? Para você poder receber sua bênção, tem que levar essa garrafinha laranja para sua casa com água benta, ou água abençoada, que eu trouxe lá de Israel. Aí a pessoa paga R$200, R$300, R$500 por uma garrafinha velha de água dessa aqui, que é aquele babão miserável, babou dentro da água, para você tomar desta água. Para você poder ser abençoado, ser morto do coronavírus, tem que levar essa garrafa de álcool. Uma garrafinha de álcool dessa aqui para você borrifar nas suas mãos, na sua casa, na sua família, para matar o coronavírus. Você paga R$500 por esta garrafa de álcool. Isto chama-se laço. Davi disse. Isso chama-se laço. Mesas de laço e armadilhas. Para você poder ser abençoado, tem que levar esse lenço aqui, ó. Esse lenço ungido aqui, pela mão do apóstolo, pela mão do bispo, do profeta. Ele enxugou o seu suor, e o seu suor é abençoado, então você vai ser abençoado também. Leva esse lenço que você vai ser abençoado. Laço. E muita gente estão presos aí nesses laços. Isso é culpa nossa? Não. Foi o próprio Deus que endureceu a mente deles para eles não entenderem. Mas muitos que sairão do meio deles é porque Deus revelou para eles. E aí a sua mente foi aberta, o véu foi tirado dos seus olhos. E agora eles passarão a reinar em vida. Por quê? Porque eles foram os escolhidos de Deus. Versículo de número 10. Escurecem-se-lhe os olhos para não veres. E tu encurva-lhe sempre as costas. E tu encurva sempre-lhe as costas. Como assim? Como é que se entende sobre isso aqui? Como é esse negócio aqui de se encurva as costas? Quantas pessoas estão hoje levando peso nas suas costas? Como pecado. Não pode sair daquele ministério, porque se sair daquele ministério vai ser amaldiçoado. Não pode deixar o pastor ou não pode deixar aquela congregação, porque vai ser amaldiçoado, e continua carregando peso sobre as suas costas, continua encurvado para o ministério, para o sistema, com medo de ser amaldiçoado. Laço, como Davi falou. Mas as pessoas que Deus escolheu, predestinou, elegeu para entender esta palavra, não tem peso mais da sua vida. Não tem mais cargos pesados, não se curvam, mas agora adoram. Na sua mente eles glorificam, no seu corpo ele exalta, no seu dia a dia ele tem paz, tem gozo no Espírito Santo, porque entenderam o que Cristo fez por ele. Efésios capítulo de número 4, versículo 17 em diante, diz assim: portanto digo isto, eu estou lendo a palavra, eu sei que depois vai vir as críticas, eu sei que depois vai vir as pessoas falando que eu estava falando coisa. Leia comigo, querido, examina a Bíblia comigo. Você não vive por ela, não prega por ela. O interessante é que quando vocês vêm com essas críticas para cima da gente, vocês não têm fundamento, não têm base bíblica, não têm concordância, só tem texto isolado e não entende sobre isso, sobre esta palavra. O que nós estamos lendo aqui, pregando para você, é com entendimento. Se você quer vir para cima de mim, venha com sabedoria, com entendimento. Nesta semana, ligou uma pessoa aí para mim. Foi nessa semana, não foi, dona Cássia? Ligou de manhã e disse: eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu disse: tudo bem. Tem uma palavra de Deus para você? Tudo bem. Aí começou: você acredita na Bíblia? Sim. Você acredita na palavra de Deus? Sim. Você lê a Bíblia? Sim. Então, é para você mesmo esta mensagem. E começou a pregar. Começou a pregar sobre a vinda de Jesus. E eu disse: opa, peraí, Jesus vai vir fazer o que aqui? E ela disse: você não acredita que Jesus vem? Eu disse: não, ele já veio. Quando que Jesus já veio? Ano 70.
Aí disse, nós temos uma celebração na nossa congregação de morte e ressurreição de Cristo. Ele disse, tu vais celebrar a quem está vivo, por que tu vais celebrar a morte? E ela disse, não, mas todos os anos nós temos isso. É laço, filha. Isso é laço, não acredito nisso. Jesus está vivo. E por que você quer celebrar a morte e ressurreição dele? Aí ela disse, e aí eu comecei a pregar. E ela disse, eu vou desligar o telefone porque eu liguei para pregar para você. E é você que está pregando para mim. Pum, desligou o telefone. Então as pessoas são enganadas, são laçadas quando não tem palavra, quando não tem entendimento. Por isso que tem tantas pessoas sofrendo enganadas. E agora eu faço que nem os nossos amigos lá, que dizem assim, pare de sofrer. Abra a sua mente, abra os seus olhos. Pare um tempinho só para ouvir uma mensagem como essa. Porque esta mensagem é libertadora. E para os filhos de Deus, para os eleitos de Deus, só apenas uma palavra é capaz de abrir a sua mente. Efésios capítulo 4, 17. Portanto digo isto, e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios que não entenderam, na verdade da sua mente. 18. Entenebrecido no seu entendimento, endurecido e lubridiado, separado da vida de Deus, pela ignorância que não há nele, pela dureza do seu coração. Coração é mente. Versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com evidez todas as sortes de impureza. Versículo 20. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Versículo 21. Se é que ouviste e nele foste instruído, conforme é a verdade em Jesus. 22. A despojar, quando ao procedimento anterior à lei, do velho homem, que se corrompem pela concupiscência do engano. Então, quem ouviu uma vez a palavra da graça de Cristo, a sua mente foi aberta, e de repente voltou de novo, é porque verdadeiramente ele não entendeu. Ele viu, mas não viu. Ele ouviu, mas não entendeu. A sua mente está enegrecida, endurecida, cauterizada pelo velho entendimento, ou pelo velho pacto, pela lei. 23. A vós renovar no espírito da vida da vossa mente. A vós renovar no espírito da vossa mente. 24. E a vós revestir do novo homem é espírito, que segundo Deus foi criado em verdade, justiça e santidade. Espírito Santo, revestimento do novo homem, pelo qual deixais a mentira e faleis a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros de um outro, somos membros do mesmo corpo. Então, quem anda ainda praticando essas mentiras, falando mentira, ele não pertence não pertence a este membro, não pertence a este corpo, não pertencem a esta igreja. Por que não pertence a esta igreja? Porque ele pertence a ainda um antigo corpo, que é a lei mosaica ou a lei de Moisés. Ainda vivem praticando as obras carnais. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 1. Revelação tremenda, principalmente para vocês que vivem dentro desses alçapão, para vocês que vivem dentro do sistema, se enganando e enganando outras pessoas. Que bom seria que pelo menos uma cojas desses pastores pudesse ouvir uma revelação desta daqui, porque a sua mente, se fosse salvo em Cristo Jesus,
a sua mente seria liberta, os seus olhos seriam iluminados. Mas a nossa oração aqui é que um dia esta mensagem possa alcançar vocês e que vocês possam falar a verdade, viver a verdade de Cristo e entender esta palavra. Se você for um eleito, for um escolhido, um dia vai ser alcançado com esta mensagem. Romanos capítulo 10, versículo 1. E eu vou fazer revelações tremendas para você hoje. Irmão, o bom desejo do meu coração, isso Paulo falando, é a minha súplica a Deus por Israel e para a sua salvação. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Na mente. 2. Porque lhe dou testemunho de que tem zelo por Deus. Eram zelosos, mas não com entendimento. Tinham zelo pela obra. Eles brigavam para fazer a lei acontecer, mas no seu entendimento não tinham. É a mesma coisa hoje dos religiosos. Tem zelo. Estão na hora certa lá, cultuando. Estão no dia certo, estão fazendo o jejum, estão fazendo a Páscoa, estão fazendo o sacrifício, mas não tem entendimento para adorar verdadeiramente a Deus. 3. Porquanto não conhecete a justiça de Deus, eles não conhecem, e procuram estabelecer a sua própria, não se sujeitando à justiça de Deus. Irmão, é para você estar 7 horas aqui na igreja. Os irmãos estão por obediência a quem? O pastor, e não por obediência a Deus. Irmão, eu quero que você faça 3 dias de jejum, por obediência ao pastor eles fazem. Eu quero que amanhã você venha para a ceia, comer pão com suco, por obediência eles fazem, estabelecendo o seu próprio desejo, e não o desejo de Deus. 4. Por Cristo é o fim da lei. Por Cristo é o fim da lei, para a justiça a todos aqueles que crê. 5. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça que vem da lei, viverá por ela. Justiça da lei, praticar ou viver toda a lei. 6. Mas a justiça que vem da fé, diz assim: não digas em teu coração, mente, que subirá aos céus, isto é, trazer do alto a Cristo, querer que Cristo volte para buscar a sua igreja que já veio. 7. Ou que descerá o abismo, isto é, fazer subir Cristo dentre os mortos. Ele não está mais morto, ele já vive dentro de nós, como a celebração da irmã lá que ligou para mim. 8. Mais que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Versículo... Opa! Cadê o restante aqui? Sumiu o restante, dona Cássia. Sumiu o restante da minha palavra. Vamos aqui. Romanos, capítulo... Eu quero fazer a revelação aqui no versículo de número 9 e 10. Versículo de número 9 e 10, que vem a revelação profunda, que até hoje o sistema religioso, os evangélicos pregam dizendo que isto aqui é para as pessoas que não entendem a palavra ou que não são salvos em Cristo Jesus. Mentira. Isso aqui é para quem não entende esta palavra. Olha o versículo de número 9. O que é que diz aqui? Se com tua boca confessa Jesus como Senhor, e em teu coração crê, não é mais morte, não é o Cristo da cruz, é o ressuscitado. Que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo aqui na mente. Não é salvação espiritual, a salvação espiritual já aconteceu, o Espírito já é salvo. Se você crê que Ele ressuscitou dentre dos mortos, eu creio. Se com tua boca confessa que Jesus, confessa Jesus como Senhor, e em teu coração crê, coração a mente, que Deus ressuscitou dentre os mortos, eu creio, Ele está vivo dentro de mim, você será salvo. Por isso que eu sou salvo aqui na minha mente. Agora o 10 é profundo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu sou salvo na pessoa de Jesus aqui.
Eu creio nas promessas que Ele me fez. Por isso que eu estou pregando hoje para você. Se você também crê, é por isso, na verdade, você também crê, por isso que você é salvo. Você tem esse entendimento porque você crê, porque você vive um Cristo ressuscitado, não mais um Cristo morto. Você é salvo na sua mente porque Ele escolheu você, Ele salvou você, não foi mérito seu. E aquela oração frajuta, mentirosa, vagabunda, pilantra, que é feito dentro do sistema religioso, é somente para prender as pessoas dentro daqueles alçapão, que eles fazem você fazer uma oração negando Jesus, lá dentro daqueles alçapão mentiroso. E como assim, irmão? Me explica sobre aquela oração que eles fazem negando a Jesus, quando eles colocam você de joelho e pede para você repetir aquelas palavras: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Até aí tá bom, mas quando ele diz assim: perdoa os meus pecados, apaga meu nome do livro da culpa e coloca no livro da vida, é como que Jesus não tivesse feito nada, é como que Jesus não tivesse morrido pelo pecado daquele povo, feito um pacto, uma aliança conosco, ou com o povo dele, como ele não tivesse escolhido você. Quando eles colocam você de joelho para fazer essa oração mentirosa, eles estão dizendo que Jesus é mentiroso, que Jesus não morreu, que Jesus não ressuscitou e que a morte dele foi vã para você. E aí ele diz assim: com tua boca confessa Jesus como Senhor e Salvador e com teu coração crê. Precisa que você crê, meu amigo. Quando eu digo que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que Ele está dentro de mim, que Ele vive comigo, eu estou confessando Ele. Quando eu digo que Ele habita de mim, eu estou confessando. Eu vejo não, mas eu creio, eu sinto a sua presença na minha vida, eu sinto Ele em mim, eu vivo com Ele, Ele vive comigo. Por isso que a minha mente já foi salva em Cristo Jesus. Não preciso fazer mais nenhum rudimento. Não preciso acreditar mais em palavras de pastores mentirosos, fraudulentos, que só querem ganhar a sua alma e não a sua mente para Cristo Jesus. Então, meus queridos, esta é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, com esse tema maravilhoso. Nem todos serão salvos na sua mente. Nem todos serão salvos na sua mente. Por que que nem todos? Porque o escolhido de Deus, o eleito de Deus, quem foi chamado por Deus, uma só palavra, a sua mente se abre como uma chave abrindo um cadeado. Os seus olhos se abrem e você não passa mais a ser enganado, mas você passa a viver essa verdade de Cristo e pregar esta verdade de Cristo. Então, meus queridos, esta é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Espero que a sua mente tenha sido ativada, os seus olhos tenham sido abertos. Se você é o eleito de Deus, creio eu que abriu. Vai ficar muitas dúvidas, muitas perguntas? Vai. Mas a melhor resposta que eu digo para você hoje: não se preocupe, o tempo será o seu melhor amigo para trazer resposta para todas as suas perguntas. E se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, nos pergunte também, que iremos esclarecer mais a luz do Evangelho para você, tá bom? A nossa missão é essa, é poder ajudar você a ser salvo aqui na mente, passar a reinar em vida, ter gozo, ter paz e ter alegria no Espírito Santo. Graça e paz abençoados. Aqui nós não falamos que Deus te abençoe, porque você já é abençoado com toda sorte de bênção. Aqui nós falamos graça e paz abençoados.